Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que estejam todos bem, espero que seus familiares também estejam bem, que vocês estejam conseguindo passar tranquilos por esse momento um tanto quanto assustador. Porém, temos que seguir as recomendações aí do Ministério da Saúde, ter fé e acreditar na ciência, no avanço, nas pesquisas, que tudo vai dar certo, que juntos nós iremos superar mais esse desafio aí que todos nós estamos enfrentando. O melhor a ser feito hoje realmente é ficarmos na nossa casa e assim a gente está fazendo, né? Então, a partir de hoje a gente vai começar a fazer esses vídeos com conteúdo, tentando amenizar aí essa distância, esse problema todo que a gente está enfrentando, para que a gente não perca muito conteúdo, né? Então, a gente vai fazer tudo agora virtual e vai ser bem diferente, né? Não vou ter a presença de vocês ali na sala perguntando, questionando, contribuindo, mas acredito que a gente vai conseguir, sim, fazer de uma maneira bem legal e tranquila as nossas aulas de ciências por aqui, tá bom? Bom, como eu pedi para vocês fazerem os exercícios da página 21 até a página 26, eu poderia corrigi-los com vocês aqui também. Mas eu olhei na plataforma do Objetivo, lá no conteúdo online, tem um vídeo da professora da plataforma explicando a questão de misturas, de substâncias e misturas. E no vídeo onde ela fala sobre as misturas, ela corrige todos esses exercícios. Bem legal, bem pausadinho, bem explicadinho. Eu acho que vocês vão conseguir acompanhar. Para não ficar repetitivo, eu não vou corrigir eles aqui no vídeo com vocês. Se vocês não encontrarem, tiverem muita dificuldade para encontrar esse conteúdo online, aí vocês me dão um toque e aí eu gravo, tudo bem? Só para o vídeo não ficar muito longo, porque tem muita coisa para corrigir e como já tem esse vídeo lá, eu acho que é importante vocês darem uma olhadinha, até porque tem também vídeo de explicação do conteúdo, inclusive esse vídeo da correção começa com a explicação das misturas e depois ela entra na correção. Se eu não me engano, é o terceiro vídeo. Nessa aula tem 4 vídeos. Nessa aula de matéria, energia, substâncias puras e misturas, tem 4 vídeos no conteúdo online. Acho que é o terceiro onde ela corrige, beleza? Mas então a gente vai corrigir a tarefa. As tarefas que ficaram para vocês fazerem foram as tarefas 4 e 5. Abram aí o livro de vocês, na página 53, para a gente poder corrigir juntos, beleza? Então vamos lá. A primeira questão, ele fala: a substância pura possui moléculas iguais entre si. Se o material não for puro, será uma mistura de 2 ou mais substâncias. Classifique os sistemas abaixo em substância pura ou mistura. O que é uma substância pura? Uma substância pura é uma substância onde a gente tem apenas um tipo de molécula. Nós vimos nos outros exercícios que a gente pode ter substância pura com um tipo de molécula simples, quando essas moléculas são formadas por um único tipo de átomo, e substância pura, com um único tipo de molécula composta, quando essas substâncias são formadas por moléculas com diferentes tipos de átomos. Vamos ver de novo aqui no exercício. No primeiro sistema, a gente tem um sisteminha contendo N2 e O2. Nesse sistema 1, a gente tem quantos tipos de moléculas? 2 tipos de moléculas. Então, se eu tenho 2 tipos de moléculas, eu já tenho uma mistura, beleza? Então, mistura. No sistema 2, eu tenho apenas H2O. H2O, 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 H2O. Então, eu tenho um único tipo de molécula, que é o H2O. Não é verdade? Então, eu tenho uma substância pura. Mas o H2O é uma molécula que apresenta 2 tipos de átomos, o H e o O. Então, se eu tenho uma molécula com 2 tipos de átomos em uma substância pura, eu tenho substância pura composta. Então, substância pura composta, porque eu tenho um único tipo de molécula, porém 2 tipos de átomos. No sistema 3, eu tenho CO2 e NH3. Então, eu já tenho aqui 2 tipos de moléculas diferentes. Se eu tenho 2 tipos de moléculas diferentes, eu tenho uma mistura.
No sistema 4, a mesma coisa, NaCl, o sal de cozinha, com a água H2O. Então, eu tenho outra mistura, beleza? Na questão 2, a pergunta é: classifique as seguintes substâncias representadas por suas fórmulas em substâncias simples ou substâncias compostas. Então, a gente precisa olhar para as fórmulas químicas que estão aqui e falar se são substâncias compostas ou simples. Substâncias compostas vão ser aquelas que vamos ter mais de 2 tipos de átomos, né, diferentes. Então, se a gente tem 2 átomos ou mais diferentes formando essa substância, a gente tem uma substância composta. Se a gente tem apenas um átomo, a gente tem uma substância simples. Então, aqui quais são as fórmulas que a gente vai classificar? NO2, a gente tem o N e o O, 2 átomos de substância composta. H2S, a gente tem o H e o S, o hidrogênio e o enxofre. Então, a gente tem 2 tipos de átomos, então nós temos uma substância composta. Aqui a gente tem o ferro. O ferro é somente o ferro, então a gente tem um tipo de átomo aqui, então uma substância simples. Na letra D, a gente vai ter novamente 2 tipos de átomos, o N e o H, o nitrogênio e o hidrogênio. E na letra E, a gente vai ter também, aqui na verdade, 3 tipos de átomos, o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio, uma substância composta. E por último, HCl, temos o hidrogênio e o cloro, 2 tipos de átomos, substância composta. Aqui a gente viu que a gente só teve uma substância simples. Pode surgir uma dúvida de que esse ferro, poxa, por que ele é substância simples se ele também tem 2 letrinhas diferentes? Mas aí vocês têm que lembrar do que a gente falou lá na sala de aula. Quando a gente tem letra minúscula, essa letra minúscula está fazendo complemento, ela está acompanhando, ela faz parte de uma sigla, de um único átomo, de um único elemento. Quando a gente tem letra maiúscula, aí a gente está dizendo que a gente tem 2 elementos, 2 átomos. Então, letra minúscula acompanha a maiúscula que está com ela, beleza? Então, aqui a gente tem um só tipo de átomo, que é o ferro. Na questão 3, a pergunta é a seguinte: sólidos com estruturas diferentes são fases diferentes. Sendo assim, assinale quantas fases existem nos sistemas. O que são fases? Quando a gente fala das misturas propriamente ditas, a gente pode olhar, por exemplo, em um recipiente onde ocorreu aquela mistura, a gente vai ver se a gente consegue visualizar a diferença dos componentes daquela mistura. Exemplo: se eu misturo água com sal de cozinha, com uma colher de sal de cozinha, e eu mexo, eu consigo dissolver esse sal. E aí, se eu dissolvo esse sal e eu olho o meu copo, eu vejo uma única coisa, um copo com água. Não consigo mais ver o sal, ele foi dissolvido. Então, o que eu vi dessa mistura de água com sal? Uma única fase. Aí a gente chama ela de homogênea, né? Então, essa única fase me diz que eu tenho um sistema monofásico homogêneo, porque houve a dissolução ali daquele soluto que foi o sal. Se eu pego um copo de água e boto óleo, por exemplo, eu vejo 2 fases, né? O óleo e a água, a água não vai dissolver o óleo. Então, a gente vai ver a fase do óleo e a fase da água. A gente chama de um sistema bifásico, onde eu já posso chamar também de heterogêneo, beleza? Agora, às vezes eu tenho um sistema trifásico. Por exemplo, se eu colocar um pouco de areia num recipiente, água e óleo. O óleo vai ficar por cima, a água vai ficar ali naquele intervalo no meio, né, entre as 2 outras fases, e a última vai ser a areia. Então, eu vou olhar para aquele recipiente, eu vou ver óleo, água e areia. Então, eu vou ver 3 fases. Também heterogêneo, posso chamar de trifásico. E a partir daí a gente chama de polifásico, se a gente tiver um recipiente ou uma mistura onde a gente vai observar mais de 3 fases, beleza? Mas aqui ele só pede para a gente colocar o número de fases que a gente vai observar quando a gente vê um sistema de gelo mais areia. Quando a gente tem um sistema de gelo com areia, a gente tem 2 fases, né?
Quando a gente tem um sistema de gelo mais areia mais água pura líquida. Gelo mais areia mais água pura líquida, eu tenho gelo, areia e a água ali no meio. Eu vou ter 3 fases, então o númerozinho aqui é 3. Então letra A, 2, letra B, 3. Na letra C, gelo, areia mais água pura líquida mais sal dissolvido. Quando ele diz sal dissolvido, ele já está dizendo pra gente que houve uma dissolução. Então a gente tem uma fase só entre água mais sal. O que sobrou? Areia e gelo. Então a gente vai ter uma fase de gelo, uma fase de água salgadinha ali, mas que dissolveu aquele sal, e então a gente só vê a água, e a fase da areia. Então, mais uma vez, 3, né? Letra C, 3 fases. Letra D. Na letra D a gente tem gelo mais areia mais limalha de ferro mais água líquida mais sal dissolvido mais açúcar dissolvido. Então eu tenho gelo, areia, limalha de ferro, água, sal dissolvido e açúcar dissolvido. Sal dissolvido e açúcar dissolvido está dissolvido na água, formou uma fase só. Esses outros 3 componentes não vão dissolver, que são gelo, areia e a limalha de ferro. Então, quantas fases eu vou ter nesse sistema aí, nessa mistura? Eu vou ter gelo, areia, limalha de ferro e a água com sal dissolvido e o açúcar também. Então, eu tenho 4 fases, beleza? Então, letra D, 4 fases. Questão 4. Qualquer mistura de gases sempre será homogênea, porque os gases se misturam uniformemente. Quantas fases terá a mistura de H2O líquida mais H2O vapor mais ar? Bom, se os gases se misturam, né, uniformemente, o vapor de água e o ar já estão misturados ali uniformemente, a gente não consegue ver a diferença entre eles. Mas se eu tenho num sistema uma água lá em ebulição, né, que conseguimos então transformá-la em vapor d'água, a gente vê a fase líquida e a gente consegue ver o vapor. Então ali a gente vê 2 fases, tudo bem? Então a resposta da 4, 2 fases, água líquida mais o vapor e ar juntos, tudo bem? 5. Classifique os sistemas a seguir em homogêneo, aquele que a gente vê uma fase, e heterogêneo, aquele que a gente vê 2 ou mais fases. Água mais pouco de cloreto de sódio. Cloreto de sódio aí é o nosso sal de cozinha. Se eu tenho pouco cloreto de sódio, eu consigo dissolvê-lo. Então, se eu consigo dissolvê-lo, eu tenho uma única fase. Então, letra A, 1. Letra B, o ar atmosférico, o ar aqui que nos rodeia, o ar. A gente consegue ver diferentes fases nesse ar. A gente sabe que ele é composto por diferentes gases, mas a gente não consegue ver a diferença dele, né? A diferença de onde começa um e termina o outro. Não existe isso. Então, a gente tem um sistema aí homogêneo. Letra B, 1 também. Letra C, granito é aquela pedra muito utilizada em bancadas, né, de laboratórios, de cozinha, de banheiro, onde a gente consegue ver a misturinha ali das rochas que foram utilizadas, né, dos sedimentos. Então, ali a gente vê uma mistura heterogênea. Então, número 2, tá? Letra D, água mais gelo. Mais uma vez, né? Se você botou um copo com água e é gelo, você consegue ver a diferença do que é gelo do que é água. Então, uma mistura heterogênea, 2. Vamos colocar o númerozinho 2 aí ao lado. Letra E, água mais álcool. A água e o álcool, eles se misturam. A gente vê uma única coisa quando bota num copo de água, num copo de vidro, água e álcool, você vai olhar, vai ver uma única fase. Então, 1, homogênea. Letra F, água mais enxofre. Água mais enxofre, a gente não consegue ver, a gente vê a diferença, eles não se misturam aqui nesse caso, então a gente vai ver um limite ali onde começa o enxofre e onde começa a água, beleza? Então, 2, heterogênea. Água mais areia, letra G, heterogênea, 2. Água potável, tem que ser homogênea, se não for homogênea tem alguma coisa errada, não é potável, tem alguma coisa errada aí. Tem que ser transparente, né, gente? Tem que ser sem nenhuma diferença, nenhuma modificação aí nesse conteúdo. A água potável tem que ser homogênea. E o vidro, ele é uma composição aí de vários componentes que se misturam de maneira perfeita e formam algo homogêneo, né? A gente não vê ali
a diferença na estrutura física de um vidro. Viramos a página, vamos para o número 6. Classifique o gelo seco e o diamante em substância simples ou composta. Justifique sua resposta. Bom, tem uma questãozinha do gelo seco que vocês vão fazer para mim como pesquisa, eu vou pedir no final da aula para vocês me entregarem. E vou adiantar que, vocês já sabem também, o gelo seco ele é feito com CO2, né? Então, se ele é feito basicamente com CO2, CO2 é uma mistura, CO2 é uma substância, pura, composta, né? Porque CO2, então a gente tem átomos de carbono e átomos de oxigênio. O diamante em si, ele é feito apenas com carbono, então ele é feito apenas com cadeias de carbono. Então, ele tem apenas um tipo de átomo. Sendo assim, a gente tem que o gelo seco é uma substância pura composta e o diamante é uma substância pura simples. Por quê? Porque o diamante é formado por apenas um tipo de átomo, que é o carbono. E o gelo seco é formado por dois tipos de átomo, que é o C e o O, o carbono e o oxigênio. Tudo bem? Então, beleza. 7. Cite um exemplo para cada uma das situações. Aí é uma questão mais livre, que vocês podem ter colocado qualquer tipo de exemplo, porém tem que ser exemplos que condizem com o que é pedido, né? Então ele pede uma mistura heterogênea bifásica. O que é uma mistura heterogênea bifásica? É uma mistura onde a gente consegue ver duas fases. Exemplo: água e gelo, água e areia, água e óleo, enfim. Qual vocês quiserem aí colocar, que você consiga dizer que você viu duas fases, beleza? Letra B, uma mistura trifásica. Uma mistura trifásica é uma mistura que a gente vai ver três fases. Exemplo: água, óleo e areia, água, óleo e gelo, água, óleo e serragem, água, óleo e alpiste, enfim. Água, areia e alpiste, qualquer coisa que você misturando, você vai ver ao final três fases. Uma mistura homogênea, uma mistura onde a gente não vai ver diferença nenhuma, não vai ver fase nenhuma, uma mistura onde há a dissolução ali daquele soluto, se for o caso. Por exemplo, água com açúcar, água com sal, tá? Pode ser também água com álcool, como a gente viu no exercício anterior, beleza? E letra D é uma substância pura composta. Uma substância pura composta, um exemplo de substância pura composta pode ser a água. A água é uma substância pura composta. Por quê? É uma substância pura, porém tem dois tipos de átomo na sua composição, hidrogênio e oxigênio. Beleza? No número 8, ele pede para desenhar ou esquematizar. Vocês podem esquematizar e desenhar exatamente o que vocês escreveram em cima, na A, na B, na C e na D, que é a mesma coisa que ele pede embaixo. Na número 9, ele fala: considere os seguintes produtos: pedra de granito, um copo de água mineral, uma barra de ouro, um balão cheio de ar e uma colher de cloreto de sódio. Quais são misturas homogêneas? Pedra de granito é homogêneo? Não, já vimos que é heterogêneo. Um copo de água mineral é homogêneo? Sim, o copo de água mineral é homogêneo. Uma barra de ouro é uma mistura homogênea? A barra de ouro ela não vai ser uma mistura. A barra de ouro ela é um componente, ela é um átomo, um elemento químico. O ouro é um elemento químico, não é uma mistura, né? O balão cheio de ar é uma mistura homogênea? Sim, o ar vai ser sempre uma mistura homogênea, né? O balão com gás, o gás se mistura e faz uma mistura homogênea sempre. Uma colher de cloreto de sódio é uma mistura? Mais uma vez, uma colher de cloreto de sódio. O cloreto de sódio não é uma mistura. Uma mistura é quando a gente bota duas substâncias diferentes juntas. O cloreto de sódio é apenas uma substância pura composta, NaCl, não é uma mistura, então não entra aí. Então, quais são misturas homogêneas? Água mineral e o ar contido no balão, beleza?
10. Dos materiais abaixo, quais são misturas e quais são substâncias puras? Dentre as substâncias puras, quais são simples e quais são compostas? Então vamos lá. Quem são misturas? Água dos rios. A água do rio é mistura ou ela é uma substância simples? Ela é uma mistura de vários fatores, vários componentes que podem estar ali circulando no rio, né? Desde de vegetação, de restos de animaizinhos, da fauna, da flora que vive ali naquele ecossistema. E também dos sais, minerais da água e tudo mais. Ferro. O ferro é uma substância simples ou é uma mistura? O ferro é uma substância, né? Ele é sozinho, ele não é uma mistura. Então, o ferro é uma substância simples. O aço, ele é uma mistura ou ele é uma substância simples? O aço, ele já vai ser uma mistura de outras substâncias. Então, o aço é uma mistura. O vinagre, ele é uma substância simples ou ele é uma mistura? Ele é uma mistura, né? Letra E, salmoura. A salmoura, ela é a água com sal, uma mistura, né? Refrigerante, substância simples ou mistura? Misturada, né? Leite, substância simples ou mistura? Mistura. De quê? Proteína do leite, gordura, água, vários tipos de componentes aí nessa mistura. Gás nitrogênio, substância simples ou mistura? Gás nitrogênio, N2, então é uma substância simples. Cobre é uma substância simples, né? Cobre sozinho é uma substância simples. E a gasolina? A gasolina já vai ser uma mistura. Então, o gabarito da 10 ficou para substância simples, BHI. Para misturas, A, C, D, E, F, G, J. Beleza? Ok. Vou dar uma paradinha para o vídeo não ficar enorme e depois eu corrijo a tarefa 5 em outro vídeo, pode ser?